Glória a Deus, boa noite a todos, paz seja convosco. Amém. Gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia e abrir-se nessa carta tão especial, nesse que é o momento em que forma-se a história da igreja, que é Atos, capítulo 14. A partir do verso 8, diz assim: E estava sentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: diz em voz alta, levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com que a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto nele hás, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e da alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, sim, cuidando de que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Amém? Podei-vos assentar. João Pedro. Amém, João Pedro? Acho que não vai obedecer, não. Amados, preste atenção na história do apóstolo Paulo. Barnabé e ele estavam ali enfrentando um dos seus momentos mais difíceis. Se nós olharmos para essa história aqui, aonde ele vai ali pregar, ele vai falar a respeito do evangelho, ele está voltando de Antioquia, não é? Ele passa por essas cidades, e aí ele enfrenta uma situação complicada. Por quê? Ele já tinha saído de uma cidade, um pouco antes nós vamos ver isso, que ele estava sendo perseguido pelos judeus. E aí ele vai e começa a pregar em outra cidade, e estava ali um homem, diz a palavra de Deus, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento. E Paulo olha para ele, fita os olhos nele e diz: olha, levante-se daí e ande. Interessante que aqui é um dos exemplos que eu mais acho lindo a respeito sobre cura. Não é exatamente isso que eu quero falar, mas eu quero apenas posicionar isto para você hoje. Quando nós buscamos diante de Deus uma cura, tem que haver em nós não somente a decisão de ouvir uma oração para receber este momento, mas principalmente termos fé. A cura, ela acontece, normalmente, você pode prestar atenção, que Paulo diz claramente que encontrou nele, ter achado neste homem, fé.
Porque provavelmente esse homem estava ouvindo as palavras de Paulo. E Paulo, olhando para ele, deve ter percebido que esse homem estava ali apto a receber aquilo. Como nós estamos aqui hoje. Eu posso estar olhando para você e ver que você está cheio de fé, e eu provocar essa atitude de fé na sua vida, para que você venha a ser curado. É um exemplo. Deus pode curar a pessoa, mesmo quando ela não está no seu momento de fé, que ela esteja incrédula. Pode. Mas provavelmente Paulo já nos ensina aqui, que esta questão de dar à pessoa essa condição de ser provocada na sua fé, para que ela venha a ser curada, sim, está aqui o exemplo. Acontece, na maioria das vezes, Deus provoca em nós, através do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, uma atitude de fé. Mas eu não quero falar exatamente sobre isso, apenas quero ressaltar aquilo que eu vejo aqui, que é tão legal, que é este milagre de uma pessoa que não andava, que tinha dificuldade. Alguém aqui já passou por algum problema físico, no qual teve que engessar, no qual teve que ficar imobilizado? Já passaram? Já? Que ficou um tempo? Quando você volta à sua vida normal, e aí você precisa de um processo fisioterápico, não é? O que acaba acontecendo? Parece que você está aprendendo a se movimentar de novo. Imagina este que nunca andou. Em outra versão bíblica, diz que seus pés estavam tortos. Provavelmente ele deve ter nascido com paralisia. Aqueles que nascem com o pé para dentro. Por isso ele não andava. Como é que pode então? Olha o tamanho desse milagre. Paulo olha para ele, fita os olhos nele, diz para ele: se você tiver pé, vamos lá, que você vai andar. E ele anda, ele pula e já começa a andar. Algo que ele nunca tinha feito. Algo que ele não sabia. Andar logo de velho não deve ser fácil. Por isso esse milagre foi grande. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Sabe o que eu quero falar com vocês hoje? E que eu quero que você aprenda. É que todos nós temos um projeto de vida nas nossas vidas. E o projeto de vida nas nossas vidas, e que vale a pena, é o projeto de Deus para nós. São os planos de Deus para nós. Só que para nós chegarmos a termos o projeto de Deus estabelecido, vivido na nossa vida, há um processo. Há um processo de disciplina. Há um processo de prática. Há um processo no qual você acredita no projeto. E você caminha sobre ele, e você vai sobre ele, porque você acredita que esse projeto é o projeto ideal para a sua vida. E o que eu quero falar para vocês nessa noite, é que Paulo e Barnabé tinham um projeto de Deus para a vida deles. E eles não desistiram do projeto de Deus, em hipótese alguma. E por que eu estou falando isso hoje? Porque mais do que nunca eu tenho visto pessoas que não têm chegado no fim dos projetos que Deus tem colocado na sua vida, e têm desistido no meio do caminho, têm desistido das situações, têm desistido da família, têm desistido dos sonhos, têm desistido do trabalho, têm desistido de tudo que tem ao seu redor. E não presta atenção que a sua vida, quando é declarada que Cristo é o Senhor e Salvador dela, há um projeto de Deus para a sua vida. Há um plano de Deus para a sua vida. E que muitas vezes nós podemos perder aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente desiste, simplesmente desiste, simplesmente deixa para lá. Amados, deixa eu falar uma coisa para você: não importa o tamanho da tarefa que Deus esteja colocando na sua vida, se foi Deus que colocou, Deus te ajudará a completar até o fim o tamanho dessa tarefa. Deus te capacitará através do Espírito Santo de Deus, isso que Ele está te propondo. Ele não dá nada a você que você não possa fazer. Ele não dá nada a você que você não possa completar. Ele não dá nada a você que você não possa chegar no final e falar assim: eu venci. E eu consegui completar o projeto de Deus na minha vida. Então eu queria dar alguns pequenos passos para que você complete o projeto de Deus usando Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé saem para pregar. Deus manda eles pregarem. Vai, pregue a palavra.
faça a minha vontade. Primeira coisa que eles fizeram é serem o quê? Obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Amados, eu quero muito que você que está aqui nessa noite ouça a voz de Deus e seja obediente à voz de Deus. E ser obediente à voz de Deus é não duvidar, é caminhar, é fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, aonde você estiver, seja qual for o seu trabalho, seja qual for o tamanho da dificuldade que você esteja passando. Você, se estiver obediente, Deus honrará a sua vida. Olha Paulo e Barnabé. Ele sai de um lugar perseguido, vai lá, traz a cura à vida deste coxo, desse que estava ali sem andar. Os caras que estavam na outra cidade chegam na cidade onde ele está pregando, conseguem ludibriar antes disso esses que estavam lá felizes, vendo aquilo que Paulo estava lá fazendo, confundiram Paulo com um tipo de deuses. Diz a palavra de Deus aqui que era Júpiter e Mercúrio, não é? Paulo e Barnabé falam, rasgam suas vestes e diz: nós não somos nenhum Deus, o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro, estamos por Ele e para Ele. Mas chegam aqueles que estavam perseguindo e conseguem fermentar aquela situação, conseguem dobrar aquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a apedrejar Paulo. Segunda coisa que eu quero que você entenda aqui, Paulo nos ensina aqui, que esta fase de Paulo nos mostra, é que não importa o que esteja acontecendo ao seu derredor, se Deus é contigo, pode vir a pedrada que for, que Deus levanta você na hora certa. Olha para isso, ele foi apedrejado, dado como morto. Muitas vezes na nossa vida, nós recebemos palavras que parece que a gente vai morrer, não é verdade? Parece que as situações que estão ao nosso derredor vai jogar a gente no buraco, vai jogar a gente lá no poço, e vai dizer assim, vamos só jogar o pau de cal, só jogar a terra. Já era, não tem mais volta, a situação sua já está completamente derrotada, destruída. Quero dizer para você uma coisa, meu amado, não importa o tamanho da pedra, Deus é contigo. Vão dizer que você está morto, mas não está, porque o nosso Deus é o Deus que ressuscita, é o Deus que traz o milagre, é o Deus que traz o milagre. Então a segunda coisa que você precisa entender, não importa o tamanho das palavras, não importa o tamanho dos inimigos, Deus sempre será maior. Deus sempre será maior. E olha que interessante, a última coisa que eu quero ensinar, 3 passinhos. Obediência, que você precisa obedecer à voz de Deus, né? Segunda coisa, não ouvir o que está ao seu derredor. Não importa o tamanho daquilo que possa estar acontecendo ali, e que sejam as pedradas que forem, Deus está contigo. Mas a terceira coisa que você precisa fazer para completar o plano de Deus na sua vida, o terceiro ato que você precisa compreender, é que aqueles que completam a boa obra do Senhor são pessoas disciplinadas. O que quer dizer isso, disciplinada? Tem a ver com obediência? Tem a ver com a obediência, a gente obedece, mas a pessoa disciplinada é aquela que continua trabalhando, que está firme, que não para, que tem a sua disciplina bem estabelecida, né? Ela levanta de manhã, ela sabe que ela tem que fazer ali o café, ela tem que chegar no horário no seu trabalho, ela vai fazer o melhor possível no seu trabalho. E o que eu mais vejo hoje é as pessoas reclamando do seu trabalho, não é verdade? E eu acho super interessante o seguinte, a pessoa vai, recebe uma oferta de trabalho, assina um contrato, sabe tudo que está ali, olha, vai ganhar tanto, vai entrar tal hora, vai sair tal hora, vai receber almoço, vai receber cesta básica,
né? Ó, tem tudo isso aqui, ó, tá aqui o contrato. Aí a pessoa não cumpre com as suas disciplinas, é mandada embora. A primeira coisa que ela faz é processar a empresa. É jogar uma ação trabalhista em cima da empresa. Ai, porque eu merecia mais. Então não aceitasse o trabalho. Não aceitasse o que você assinou. Se você aceitou o que você assinou, você vai lá e cumpra. Seja disciplinado para aquilo que está ali. E o bom cristão, ele não faz só aquilo que está ali, ele faz mais. Porque o desejo de Deus é que você complete a boa obra dele. Seja disciplinado. O crente não é. O crente não é disciplinado. É só olhar muitas vezes para nós aqui mesmo. Às vezes, eu fico bravo quando não consigo chegar no horário. Falta o quê? Disciplina. Disciplina. Eu hoje fiz isso de propósito. Tinha uma reunião hoje de manhã, às 9 da manhã. Aproveitei que a Patrícia sempre acorda cedo, faz as ligações dela com o submundo do... E ela vai fazendo o trabalho dela, e aquilo me ajuda, já acordo, já levanto. Saí cedo. Patrícia saiu, acho que deu uns 10 minutos, já saí. Cheguei 1 hora antes, preparei tudo, fiquei tudo preparado para a reunião. 2 chegaram também antes das 9, e 2 chegaram depois das 9. Aí eu percebi como é ruim quando a gente chega atrasado e as pessoas já estão lá esperando a gente. É péssimo. Falta o quê? Disciplina. Engraçado que eu me acostumei a uma certa hora na madrugada a acordar para orar. Meu corpo já se disciplinou a essa questão. Às 3 horas da manhã, 3 da manhã eu acordo sozinho. Estou disciplinado. Quantas vezes não é assim na nossa vida? Quando a gente vai se acostumando a fazer certas coisas, o corpo disciplina, a mente disciplina. O crente precisa ser disciplinado em tudo na sua vida, para que a glória de Deus seja exaltada através de você. Você precisa obedecer à voz do Senhor. Entender que vão vir pedradas. Não ouça e não atente e não tome para si elas, porque Deus é contigo. Mas mais do que isso, seja disciplinado para que você cumpra aquilo que Deus deu nas suas mãos. Hoje o que eu mais vejo são as pessoas começarem cursos, faculdades, começarem certas coisas e fazer o quê? Parar. A maioria das faculdades hoje estão fazendo curso EAD. Por quê? Porque as pessoas já não querem mais ir no plano físico, sentar numa cadeira, estudar. A gente se acomoda. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. O bom crente é aquele que tem a certeza que vai completar a obra de Deus na sua vida. A nossa vida já está nas mãos do Senhor. E a obra de Deus já foi completada, para que nós pudéssemos ter a certeza que as nossas vidas também podem viver o completo da obra de Deus em nós. E o completo da obra de Deus em nós é a eternidade com Cristo. Mas até chegar lá, nós temos que fazer o melhor nessa terra. Nós temos que cumprir o que é certo. Se Deus te deu, cumpra da melhor maneira. Cumpra e lute da melhor maneira. Pastor, mas está difícil, a luta é grande. Já disse para você, Paulo foi apedrejado. Ele foi apedrejado porque ele curou um coxo, porque ele falava em nome de Jesus, porque ele pregava o bem. Posso falar uma coisa para você? Você vai fazer o bem, e as pessoas não vão se agradar que você faz o bem. Não vão, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus,
eu pratico aquilo que Ele quer que eu pratique. Se eu olhar para isso aqui, Paulo e Barnabé, eu olho e falo, quantas vezes eu li essa palavra essa madrugada? Quantas vezes eu fico olhando para os exemplos da Bíblia, para os exemplos que Deus usa, e eu fico olhando quantas vezes eu ainda sou distante daquilo que Deus tem para a minha vida. Quanto falta para eu ser mais disciplinado? Quanto falta para eu fazer melhor para Deus? Para fazer melhor no meu trabalho, para fazer melhor na minha casa? Quanto falta? Falta muito. E eu tenho que reconhecer isso para Deus continuar trabalhando na minha vida. Para eu ouvir a voz dEle. Para eu ser diferente. Para eu me aproximar a esses planos aqui. Eu vi um vídeo hoje de uma moça em Barueri, que ela viu um exemplo de uma moça dos Estados Unidos. Acho que é Estados Unidos, se não me falha a memória. Eu já tinha visto o exemplo dessa moça. Essa moça dos Estados Unidos viu o problema que tinha na África de mulheres que não tinham como sustentarem suas famílias. Os maridos dela foram para a guerra, muitos não voltaram, e aquela necessidade, essa mulher se sentiu tocada pelo Espírito Santo, e ela tinha uma empresa que fabricava bolsas, sandálias. Sabe o que ela fez? Foi lá para a África e montou uma fábrica lá na África, para essas mulheres trabalharem. Só que ela aliava o trabalho dela com o estudo. Passado alguns anos, as mulheres estavam formadas na faculdade, a fábrica se tornou uma grande fábrica, e os melhores produtos são os produtos dela, porque os produtos dela reinvestem na fábrica e nas pessoas, e hoje tem um monte de mulher trabalhando lá. E aí essa moça aqui em Barueri foi impactada pelo exemplo dessa mulher. E ela foi incomodada pelo Espírito Santo. E ela queria fazer algo que pudesse ajudar as pessoas. E ela orando, ela viu um país na África chamado Sudão do Sul. E ela descobriu, vocês mulheres, e ela descobriu que as mulheres lá têm um sério problema de higiene. Quando elas estão menstruadas, elas usam areia ou jornal para estancar o sangramento. Às vezes usam madeira que estiver no chão para poder estancar. Isso gerava sérios problemas nessas mulheres. E aquilo incomodou demais ela. Ela falou, Senhor, eu não aceito isso. Eu quero ir lá ajudar elas. E ela foi lá e ela inventou uma camiseta lá com algumas coisas diferentes para vender essas camisetas e começar a fazer lá para que aquelas mulheres pudessem receber os seus absorventes. E hoje as mulheres de lá trabalham, fazem as camisetas, elas vendem as camisetas, e essas camisetas são revertidas não somente para poder pagar os absorventes, mas para ajudar as famílias. Quando nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça, Deus honra. Ah, pastor, mas eu preciso ir para Sudão do Sul, eu preciso ir para a África. Não, às vezes você precisa fazer o que está aí do seu lado. Às vezes você precisa fazer o que está aqui, ao nosso alcance muitas vezes, e a gente se finge de morto e não faz nada. Seja obediente, não aceite as pedradas da vida como se fossem essas que vão te matar, porque elas não vão te matar. Deus levantará você, e se você for disciplinado, Deus honrará você, e você vai completar os projetos de Deus na sua vida. Eu profetizo que os projetos de Deus serão completos na sua vida, em nome de Jesus. Os planos de Deus serão estabelecidos. Tem tanto plano bom, hein? Não é? Tanto plano bom. Ah, pastor, mas está difícil, está complicado. Eu acho que eu não vou conseguir. Vai. Deus é contigo? Seja obediente à voz de Deus, porque Deus será contigo. Mas seja disciplinado. Para de ser o tipo da pessoa que hoje a gente mais vê. Brasileiro é assim. Brasileiro é o primeiro que desiste. É o primeiro que larga tudo.
É o primeiro que deixa de fazer. É o primeiro que sempre arruma desculpa. É o primeiro que fica acomodado. Eu acho o cúmulo do absurdo. Eu machuquei minha perna ontem, para variar, joelho. Para variar, jogando bola. E eu passei o dia inteiro com dor. Trabalhei, andei, fui para lá, fui para cá, voltei. Aí eu mandei um recado para minha esposa. Falei, Patrícia, olha, estou sentindo dor, o que você acha? Eu estou sentindo que eu preciso treinar, porque eu quero voltar a ter uma disciplina física, melhorar minha cabeça, minha mente. Ela falou assim, vá até a academia e fala com o professor. Pois bem, obedeci, porque eu sei que se eu não obedecer a coisa pode ficar diferente para mim. Eu fui até a academia, cheguei lá, falei para o professor, olha, estou sentindo uma dor aqui, assim, está difícil até para eu andar, fazer alguma coisa. Ele falou assim, muito bem, você quer treinar? Quero. Aí ele foi lá e montou um treino que eu só usasse a parte superior. Mas eu fiz com um prazer tão grande, mesmo sentindo ainda um pouquinho de dor, mas eu fiz com um prazer tão grande, por quê? Porque eu quis fazer com que a disciplina fosse estabelecida na minha vida. Eu quero cumprir aquilo que eu fiz. Eu fui lá e assinei um pacote que eu vou lá 3 vezes por semana. Eu completei, essa foi a primeira semana que eu consegui fazer 3 vezes. E eu vou lá semana que vem, eu vou fazer 3 vezes, não sei como, mas eu vou. Peguei até um aplicativo lá da academia, que está lá, que me avisa, já pus os dias, já pus os horários, que avisa lá, pá, e está lá marcado. E me avisa. Até isso Deus é bom, mandou fazer um monte de aplicativo para a gente ser avisado. Os aplicativos da Bíblia te avisam, lê a Bíblia. Estou errado? Sim ou não? Aí ainda você tem a pachorra de não ler. Você tem a pachorra de não ler. Deus manda um recado para você. Fala, dá aquele puxinho. Você ouve até o barulhinho. Pim. Aí você vê assim, está lá em cima, lá, a marquinha do livro. Ah, é a Bíblia. Mas primeiro você vai no WhatsApp. Vê os fake news. Para depois ir na Bíblia. Por que não vai na Bíblia primeiro? Por que não ouve a voz de Deus primeiro? Por que não tem a disciplina de ser diferente na sua vida? Faça isso em nome de Jesus. E como Paulo Barnabé, vai acontecer na sua vida também. Está na hora do povo de Deus ser um povo realmente sério, comprometido, disciplinado. Eu acho que a gente perdeu isso com o passar dos anos, não perdemos? Eu gosto muito de ir nessa academia onde estou fazendo, porque são poucos alunos no momento da aula, então o professor fica muito em cima. E aí tem lá, 1 minuto de não sei quanto, 1 minuto de não sei disso, 1 minuto daquilo, 1 minuto daquilo lá. E aí se você dá uma paradinha, ele vira para você, tá roubando. É verdade, eu estou roubando de mim. Quando você vem na igreja e você canta mais ou menos, você está roubando. Quando você está aqui, está aí se preocupando com o seu WhatsApp, porque você não está querendo prestar muito bem atenção, está cansadinho, está desse jeito, está daquele jeito, está roubando. Vou começar a usar essa palavra aqui. Está roubando. Que nem na academia, para de se roubar. Não é verdade? É. Se você se compromete a fazer alguma coisa, faça bem feito. Pastor, mas às vezes eu venho para a igreja e eu venho com as pedradas da vida. Deus te levanta. Não levantou Paulo? Deus vai levantar você. Aqui é o lugar para te levantar mesmo. Aqui é o lugar para você sair daqui renovado, restaurado. Para sair daqui na pegada. Diz para o irmão aí do seu lado assim, você tem que estar na pegada. Vocês dois não. Gostou? Fui bem ali, Karine? Falei, ó, eles dois na pegada não. É? Eu aprovo. Mas bonitinho. Para de ser indisciplinado. Para.
Amados, Deus não age com ferro e fogo, porque se agisse, nós não estaríamos aqui. Deus sabe que às vezes algumas coisas vão escapar do controle, que a gente não vai conseguir às vezes chegar no horário, que às vezes a gente vai ter um problema tão grande que vai dar uma batida na gente. Deus sabe disso também. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Não é? Mas Ele te chama para você ser renovado, para que o projeto que Ele deu para a sua vida seja completo. Tem pessoas que podem não completar o projeto de Deus na sua vida? Tem. É uma pena. Mas eu queria que no seu caso fosse o contrário, e que a gente visse a glória de Deus sendo estabelecida na sua vida. Pai, nos dê força, ânimo, porque muitas vezes é difícil, Senhor. Às vezes vem as pedradas, as palavras, mas eu quero ouvir a Tua voz, saber e confiar que o Senhor está comigo, e ter a certeza que eu vou me disciplinar, Senhor, diante de Ti. Me ajuda nisso, ajuda esse povo que está aqui. Pai, me ensina a ser disciplinado no jeito de eu falar, do jeito de eu pensar, que eu não fique agindo, Senhor, pelas minhas intempestividades, mas que eu possa ser, Senhor, uma pessoa mansa, uma pessoa serena, tranquila, calma. Paizinho, dê graça e sabedoria a esses que estão aqui, e que nós saiamos daqui, Senhor, tendo a certeza que os planos do Senhor serão completos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.